Sim, a dúvida era se... se Juliana Lopes estava ou não no estúdio. Ela já entrou, gente. É isso aí, cortou uma câmera, ela tentou vir rapidinho. Não teve como. Reparamos na existência dela. Bom dia, Juliana. Bom dia, Basília Rodrigues. Bom dia, Débora Bergamasco. A gente já chega mergulhando nesse assunto. Por quê? Essa máxima de deixar de falar de alguém para ver se baixa um pouco a poeira, não sabemos se é possível. Eu até já troco aqui para essa câmera 1, toda linda, com o Gaúcho, para eu caminhar para cá, Gaúcho, e encontrar a Juliana Lopes. Eu quero começar com a tua apuração, por favor, Juliana. Tem havido toda uma estratégia e quem está sabendo é esta moça que é ao meu lado, de que assim, ó, se a gente evitar falar um pouquinho de Mauro Cid, de repente a gente deixa essa poeira um pouco mais baixo e ainda surfa nos efeitos de tudo que aconteceu aqui na Avenida Paulista. Só que o noticiário tá aí, né? O noticiário não para e a gente tá o quê? Lembrando que tem depoimento dele hoje. E uma grande expectativa para esse depoimento, que segundo ali o entorno de Jair Bolsonaro, pode fazer uma ligação com os outros depoimentos que já aconteceram e pode até apontar ali um caminho final para essa investigação. Foi conversar ali com alguns integrantes, então, do PL, também o entorno que participa ali das articulações na defesa da imagem do ex-presidente da República. E a ordem, nesse momento, ali para o entorno, é silêncio sobre esse depoimento. Evitar comentários por vários motivos. O principal é preciso proteger, de alguma forma, aquela imagem, Elisa, que foi montada naquele ato aqui na Avenida Paulista do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mostrou ali uma força política do ex-gestor. Há também um entendimento nesse momento que é preciso focar essa imagem de Jair Bolsonaro como cabo eleitoral das eleições municipais. A ideia, então, nessa semana é focar toda a conversa, todo o discurso nesse ponto específico. Jair Bolsonaro vai passar a semana discutindo pontos estratégicos para as eleições municipais, principalmente no que diz respeito à estratégia para o Rio de Janeiro, que é ali o reduto, né, do bolsonarismo. Então, ele vai passar a semana discutindo essas estratégias, vai participar de reuniões, inclusive, com quem está articulando as eleições para as prefeituras do Rio de Janeiro, especialmente para a capital, e tem uma expectativa bastante interessante para essa segunda-feira, que é fechar toda a movimentação ali e o planejamento de um evento de filiação de Carlos Bolsonaro. A ideia, então, é focar nesse ponto específico para que haja um evento de filiação, ele que vai sair do Republicanos, vai ali para o PL, para focar as atenções da militância e também do restante do eleitorado nesse ponto específico, deixando para trás o depoimento de Mauro Cid. Isso não significa que esse depoimento não tem importância. Mas a estratégia nesse momento é manter o silêncio. Ainda mais com a apuração da Basília Rodrigues, né, Basília, que conversou com a defesa, está muito conectada ali com como deve ser essa estratégia e a gente já acompanhou aqui algumas vezes, inclusive com as consequentes apurações e, aliás, operações que ocorreram em consequência, né, Basília, dos depoimentos de Mauro Cid. Por isso não tem como não fingir, né? Não tem como fingir que Mauro Cid não existe. Ele deve hablar e muito. O que você ficou sabendo com a defesa? Oi, tudo bem? É isso, Elisa, Juliana, Débora, o problema não é quem fala de Mauro Cid ou o que falam de Mauro Cid, mas o que ele tem para falar. Na avaliação da investigação, ele sempre vai ter alguma peça para colocar nesse grande quebra-cabeça que é a tentativa de golpe no país. Para alguns investigadores não há dúvidas, está tudo provado ali com tantos depoimentos, quebras de sigilo, que em boa parte só aconteceram depois da delação premiada de Mauro Cid. Então, quando aperta, ele fala. O advogado César Bittencourt me disse que ele está disposto a responder tudo o que souber e demonstrou também muito alinhamento de Mauro Cid com a investigação. Claro que alguém que topa delação, mesmo que tenha levado um tempo para isso, já está se dispondo, já está apresentando uma postura colaborativa, mas ele entende que vai ser chamado várias vezes, que não tem fim esse número de depoimentos? Sim, ele entende. E dando áreas de normalidade, a defesa feita pelo criminalista Bittencourt diz que ele tem obrigação de ficar à disposição para eventuais explicações e sempre que for chamado, falará. O advogado diz, talvez o delegado tenha esquecido alguma pergunta ou que
queira que Mauro Cid complemente algo do que já foi dito pelos outros depoentes. Lembrando, esses outros depoentes são os ex-comandantes das Forças Armadas, que trouxeram elementos muito específicos para esta investigação, como aqueles que dizem respeito à postura do ex-presidente Jair Bolsonaro nessas diversas reuniões. Então, a ideia da Polícia Federal é ouvir mais Mauro Cid pela intimidade que ele tinha com o ex-presidente Bolsonaro, estando ali dentro das reuniões ou muito próximo das reuniões que passaram em 4 anos de governo. Ele sabe demais e sempre poderá falar mais alguma coisa para a investigação. Pois é muito bom você fazer esse gancho, Basília, de que o que os outros vão dizer, isso é secundário. O que importa agora é o que Mauro Cid vai dizer. E a Débora Bergamasco avança também trazendo para a gente mais um ponto de que esse depoimento deve ser muito longo, porque vão usar bastante. Prepare-se, Mauro Cid, que vão lhe usar. Vão usá-lo bastante para poder colher mais informações, porque diante de tudo que caiu no colo de Mauro Cid, desde o início das operações no ano passado, em 2023, quando ele foi preso, lá pelo caso da fraude, acusação de fraude em cartão de vacina. Desde então, e em muitos momentos a Basília trouxe apurações também da defesa de Mauro Cid, foi havendo ali uma flexibilidade no sentido de vou colaborar com o que puder. Tudo bem que só falar não é prova, você tem de provar, né? Tudo aquilo que você está delatando. Mas a Polícia Federal, já sabendo disso, Débora Bergamasco, pretende colher muitas informações com Mauro Cid nesta segunda-feira. Pois é, bom dia, Elisa, Basília, Juliana e a todos que nos acompanham. Porque depois ele prestou depoimento, depois a polícia, os investigadores ouviram mais de 20 depoentes, então tem pontas soltas que precisa fazer essa conexão, essa amarração. 3 temas em especial que ele deve ser perguntado no depoimento de hoje, às 2 da tarde, aqui na Polícia Federal, na sede em Brasília. Sobre a possível orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro para que fossem mantidos os acampamentos golpistas em frente aos quartéis, a reunião de teor também golpista com ministros de governo que ele poderia ter presenciado e também explicar as supostas trocas de mensagens sobre a minuta golpista, referência de que Jair Bolsonaro teria pedido alterações na minuta golpista, deixando ela mais concisa. A gente lembra, né, ao longo da semana passada falamos tirar o pedido de prisão de Pacheco, de Gilmar Mendes, e manter só o pedido de prisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, esses 3 pontos, ele deve ser realmente sabatinado em relação a isso. Agora, a polícia, a defesa de Mauro Cid acredita, não, olha, acho que vai ser um depoimento rápido, até porque ele já falou tudo que ele sabia. Mas a Polícia Federal, conversei com investigadores hoje pela manhã, disseram, olha, ele tem muita coisa para esclarecer, deve ser um depoimento longo, é bom que ele venha bem disposto a falar, a colaborar, Elisa. Olha, tá vendo? Então devem ficar muitas horas. Até faço um gancho aqui com a Basília Rodrigues, eu estava ouvindo a Débora e rememorando uma coisa, Basília. Lembra do ano passado, quando a gente falava muito sobre, acho que é o terceiro advogado de Mauro Cid, né? Se eu não estiver enganada. E a gente acompanhou muito sobre essas mudanças, porque não havia ali um match, vamos assim dizer, entre a defesa, aquilo que poderia ser feito com Mauro Cid, o que exatamente de movimento no entorno de Jair Bolsonaro fez com que não houvesse uma convergência de ideias com a defesa de Mauro Cid. E eu me lembro até numa entrevista aqui com o advogado, entrevista viabilizada por você, Basília, ele dizendo, não, se a gente vai usar, sim, essa alternativa dele falar o que sabe, porque a partir de agora também a gente tem de tirar um pouco esse peso de cima da... A gente sabe como que é a vida, né, pessoal? Quando você tem muita gente grande envolvida nos problemas, a chance de desaguar para nomes ali inferiores a eles que podem levar toda essa bucha adiante, isso sempre acontece. Então tem havido essa postura, né, da defesa de Mauro Cid de continuar colaborando para ver se reduz, né, Basília Rodrigues, tudo aquilo que está em cima dele.
Eu vejo diferença aí, Elisa, entre o que Mauro Cid realmente contou para a investigação, o que tem vazado dos depoimentos, porque o que vaza é uma versão, é um relato do que foi dito, e o que o advogado César Bittencourt, que é um experiente criminalista, mais de 30 anos de profissão, tem falado publicamente para vários jornalistas. Então, o advogado, até de antemão, diz: eu posso mudar as minhas versões, eu posso falar o que eu quiser, né, da maneira que ele julgar ser mais estratégico para o caso. Na prática, o que está valendo não é o que os outros acham que Mauro Cid falou ou de que maneira aquilo foi interpretado, é o que está nos autos do processo. E isso segue sob sigilo. De acordo com advogados ligados a esta investigação, tem uma parte aí substancial do processo que nem é digitalizada, está em material físico, folha a folha. Parte disso é a delação de Mauro Cid. Então, quando essa caixa de Pandora abrir, com certeza saberemos muito mais. A delação premiada é um processo contínuo em que a pessoa, quando se dispõe a contar algo para a Polícia Federal, já fica sabendo que será chamada muitas outras vezes para complementar essa história, ou porque ela esqueceu, ou porque ela omitiu, ou porque não quis contar, ou porque a própria investigação encontrou ao longo do caminho detalhes que não foram perguntados antes. A delação não é prova, a delação é meio de prova. E até aqui já arrebentou muita confiança, né, de algumas pessoas ligadas a Bolsonaro de que Mauro Cid nada falaria. Foi graças à delação dele que ocorreu aquela operação chamada Tempus Veritate. Aquela operação que prendeu 4 pessoas, dessas 3 militares, que bateu na casa de general da mais alta patente, 4 estrelas do Exército Brasileiro, ex-ministros, militares considerados referência para a instituição Exército Brasileiro. Então, não dá para tratar de uma maneira muito consequencialista, né, achando que vai acontecer um cancelamento de uma delação como esta. A delação já vem produzindo efeitos. O que a Polícia Federal quer é mais. O que aconteceu, o que já foi dito, já foi bem grande. Levou até a apreensão do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, inclusive, criou esse clima de colaboração, de que mais pessoas entreguem informações à investigação, a exemplo dos ex-comandantes. Como teria sido este depoimento antes da delação? Então, é um divisor de águas. Mauro Cid já prestou muitos esclarecimentos e agora ele terá que falar mais. A gente tem mais outros fios desencapados para tratar aqui com vocês.